Mapa mental. Regras que ajudam. Eu sou Arnaldo Mefano, do Mefano Marketing. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas regras bem simples que vão ajudar vocês nos mapas mentais. Bem, a primeira regra é em relação ao nosso cérebro. O nosso cérebro, ele pensa organicamente de forma não linear. Vocês devem ter notado, vocês vão assistir uma aula, uma reunião, etc. Vocês fazem as anotações em papel, no computador, tudo em forma de linear. Ou seja, em forma de texto, em forma de barras, em forma de menu. O nosso cérebro, na verdade, para a representação dessas formas daqui, nós temos um pouco de dificuldade de fazer a memorização. Se nós fizermos a representação em forma não linear orgânica, como, por exemplo, o mapa mental, fica muito mais fácil de memorizar. A segunda regra, que ajuda bastante, é na parte da imagem central, ou seja, o princípio básico do desenvolvimento de um mapa mental, ele começa com uma imagem no centro, que ela deve definir, primeiro, qual o tema central. Olhando para essa imagem daqui, nós já devemos ter uma ideia de qual o tema central da apresentação. Prender o nosso foco, chamar nossa atenção, ajuda a memorizar, ou seja, essa imagem aqui central vai ajudar a memorização. Ela deve ser uma imagem simples. Vocês podem notar que eu peguei uma imagem, não coloquei aqui nenhuma foto complexa, não coloquei aqui uma foto ou uma imagem com N variações diferentes, que ficaria um pouco difícil a visualização. Uma imagem simples, notável, de impacto e que tenha cores. Outro ponto são as próprias cores. Utilizar cores. As cores ajudam a capturar a atenção. Vocês notaram aqui em cima, quando eu falei sobre o cérebro, eu usei duas cores, justamente para chamar a atenção de vocês. Então, as cores elas ajudam, primeiro, capturar a atenção, melhorar a compreensão, motivar. Imagina aquela representação toda em preto e branco, ou numa folha de papel com uma caneta, ou mesmo aqui no computador, sem cores, ela não iria te motivar, não iria te estimular. Ela melhora a memorização e nós podemos usar as cores como um código. Como, por exemplo, aqui vocês podem ver que eu usei essa cor verde aqui como um código de coisas OK. Eu posso, se eu tenho, por exemplo, estou desenvolvendo um mapa mental sobre um determinado assunto, eu posso criar códigos de cor. O azul vai representar, por exemplo, X, o verde vai representar o Y, o vermelho vai representar outra variável qualquer, e assim sucessivamente. Ou seja, usem cores. Imagens. Além da imagem central, a utilização de outras imagens. Vocês podem ver que aqui eu utilizo essas imagens pequenas para chamar a atenção. Aqui eu coloco a mãozinha para cima, a mão para baixo, dizendo que não é ideal. Então, utilize imagens. A imagem vai despertar também a imaginação da pessoa que está visualizando o mapa mental. Vai transcender os limites verbais. O que eu quero falar com isso? Veja, por exemplo, as placas de trânsito. As placas de trânsito, elas são imagens, elas não são textos. Nós olhamos e nós já sabemos o que elas significam. E são mais eficazes. A célebre frase, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Vamos falar, já que falei em palavras, vamos falar das palavras. O ideal, quando nós desenvolvemos um mapa mental, é que nós possamos utilizar apenas uma palavra. Ou, se não for possível utilizar uma palavra, poucas palavras. Notem que aqui em cima eu coloquei uma palavra ideal, coloquei também aqui uma palavra e coloquei aqui memorizar. Por que uma palavra? Porque utilizando uma palavra fica mais fácil a memorização. Se não for possível utilizar apenas uma palavra, não saiam escrevendo, descrevendo tudo. Nota aqui em cima que eu coloquei uma nota, justamente para eu não inserir nesse item daqui
um texto muito grande. Então, se não for possível, use poucas palavras. Eu aqui nesse mapa, vocês podem ver que estou usando no máximo 2 palavras. Se vocês tiverem que utilizar muitas palavras, façam ramificações. Foi no meu caso aqui. Vamos pegar esse item daqui. Esse item eu poderia colocar ideal, uma palavra, e do lado memorizar. Notem que eu dividi em 3 ramificações. Ideal, palavras e memorizar. Então, se for necessário utilizar muitas palavras, use ramificações. E utilizem também palavras-chave, ou seja, o que é palavra-chave? Aquelas palavras principais. As palavras principais, elas vão surgir o efeito frente a você que está desenvolvendo o mapa mental e a quem for visualizar, a facilidade de memorização. E para finalizar, se o seu mapa mental for muito complexo, muito grande, subdivida esse mapa em vários mapas, certo? Submapas ou minimapas. Esse mapa aqui em si é um mapa simples, mas vamos dizer que o mapa tivesse centenas ou dezenas de ramificações. Há de convir que vai ficar um pouquinho difícil, né, de nós olharmos e visualizarmos tudo. Então, se for possível, se ficar muito complexo, dividam em submapas. Bem, esse é o recado que eu quis dar hoje para vocês. Esse mapa ele foi desenvolvido na plataforma MindMaster, e a quem tiver interessado em contratar a MindMaster como plataforma para o desenvolvimento dos mapas mentais, estou colocando aqui um código de desconto. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.